telas. Vamos falar sobre o uso de telas. Então, sejam todas bem-vindas ao Kate.educa. Eu sou a Kate, criadora do perfil, mãe do Antônio e da Clara, sou pedagoga, sou educadora parental e vou ser a sua consultora em criação não violenta para as crianças, tá bom? Vamos fechar esse combinado? Então já começa curtindo esse vídeo e já vai pensando em quem você vai enviar esse vídeo, tá? Porque a conversa de hoje é muito interessante. Quando a gente fala sobre telas, a gente primeiro pensa quais são os malefícios das telas. Bem, a primeira informação que eu acho muito importante que vocês tenham é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, as crianças entre 0 e 2 anos, é recomendado que elas não tenham acesso a telas, que elas não assistam telas. E crianças até os 5 anos que usem 1 hora de tela, crianças acima de 5 anos, 2 horas de tela. Essa é a recomendação mundial, essa é a recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde. Então é importante a gente lembrar disso antes da gente começar a falar sobre o uso de telas e também lembrar quais são os malefícios, porque o uso prolongado de telas pode atrapalhar no desenvolvimento motor, cognitivo, na fala e também pode prejudicar a visão da criança se a criança for exposta muito próxima. Então, sempre recomendado conversar com a pediatra e buscar informações médicas, tá bom? O que eu vou dar aqui são dicas de como a gente consegue organizar melhor esse uso e como a gente consegue respeitar as nossas crianças durante esse uso, tá bom? Então vamos lá, preparadas? Primeira coisa que eu tenho para dizer é que o tempo de uso vai de acordo com cada família. Como você acredita que na sua casa tem que ser usada a tela? Por quanto tempo? E qual é a função do uso dessa tela? Nossa, Kate, calma, são muitas coisas. Sim, são muitas coisas. Primeiro, vocês precisam estabelecer o tempo de uso. E eu recomendo que vocês façam isso em uma reunião de família. Sim, reunião de família, mesmo com crianças menores de 5 anos, eu indico. É sentar todo mundo num dia, todo mundo calmo, tranquilo, sem estresse. Vocês conversam e entram no melhor acordo que todos saiam beneficiados, certo? A gente não pode impor só a nossa opinião. Chega num meio termo, a gente consegue uma comunicação com as crianças se a gente explicar direitinho, se a gente for sensível às necessidades delas também, tá bom? Então é sempre possível sempre equilibrar, tá bom? Essa é a minha primeira dica. Organizou esse tempo, estabeleceu um limite, e aí que cabe o limite, estabelecer o limite, vamos estabelecer umas consequências, né? Porque às vezes a criança não quer desligar da tela. Como é que a gente vai estabelecer essa consequência para quando ela não cumprir com esse combinado? Qual vai ser a consequência estabelecida? E aí também cabe, nessa mesma reunião, vocês conversarem com as crianças e estabelecerem uma consequência. Olha, a mamãe vai avisar você 5 minutos antes da hora de você desligar. E aí você avisa a primeira vez, avisa a segunda vez e lembra da consequência. A gente combinou na reunião de família que se você não desligasse, você poderia ficar amanhã sem o uso de tela. Lembra? É importante que você desligue agora. Ou então, a criança está finalizando um desenho e aí a gente também tem que ter o bom senso de falar: nossa, tá acabando o desenho, faltam quantos minutos? 5 minutos. E é a hora da criança desligar. A gente tem que ter o bom senso de falar: tudo bem, filha, filho, termina esse desenho, depois você vem. Mas não esquece, hein? Terminou o desenho, você vem. A gente tem que lembrar as crianças, sim, várias vezes. As crianças estão num processo, o cérebro delas está em formação. Então elas não conseguem captar a informação o cérebro delas está em desenvolvimento, me desculpem. Elas não conseguem captar a informação na primeira vez que a gente fala. Por isso que é um processo contínuo, tá bom? Então a gente estabeleceu esse limite, estabeleceu as consequências e a gente aplica. Tá tudo escrito na rotina, tá tudo palpável, aquela criança consegue concretizar visualmente, ela pode, que ela não saiba ler, mas ela consegue identificar por meio de figuras qual é a rotina, em que horas que ela vai usar a tela e quando ela vai desligar o uso da tela. Isso é importante a gente ter estabelecido, porque a gente não pode entrar com a consequência se a gente não avisou previamente. Tá bom? Ficou
Deu para entender? Fez sentido para vocês esse primeiro passo? Então a gente estabelece o limite, a gente estabelece uma consequência e a gente ajuda as nossas crianças. A gente não cria só as regras e deixa ela se virar sozinha. A gente ajuda ela a entender esse processo. A gente apoia e também a gente acolhe quando ela ficar frustrada. Filha, você tem que desligar agora. A gente combinou. E se a criança não quer desligar, mas a gente tá naquele combinado, a gente desliga, avisa. Filha, eu vou desligar porque é o nosso combinado. E aí a criança vai ficar triste, vai chorar. E você não briga. Você acolhe, porque você imagina que se você estivesse no lugar dela, você também ia ficar triste e frustrado. Então você acolhe, abraça e fala: filha, eu entendo, é difícil, mas a gente precisa cumprir com os nossos combinados. Eu tô aqui para te apoiar e eu entendo que vai ser difícil para você. E aí, minha amiga, depois você me conta, depois que você fizer isso, você me conta. Fora esses recursos da gente avisar as crianças, a gente também pode usar timers para controlar esse tempo. As crianças se divertem, colocam um timer musical e aí o tempo que durar a música do timer é o tempo que ela vai ter para desligar o videogame, a televisão, o celular, não sei. Isso é vocês que estabelecem da melhor maneira possível e divertida. Usem o lúdico, divirtam-se. A nossa casa é o ambiente mais confortável da nossa vida. Por que tem que ser difícil conviver com a nossa família? Não precisa. Fez sentido esse vídeo para você? Então encaminha para aquela amiga que você sabe que vai gostar e vai se sentir acolhida quando assistir esse vídeo, tá bom? E por favor, deixa sua curtida e comenta se você fez, se você não fez, se vai dar certo, o que você acha. E se ficou com dúvida, minha amiga, manda mensagem, porque eu sou a sua consultora e eu tô aqui para te ouvir. Tchau, gente, até o próximo vídeo.